Salve! Eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quarta-feira, na 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. E diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo aparece como o revelador da sabedoria divina. Desde o primeiro momento em que Deus se coloca em relação com a humanidade, ele começa a apresentar-se à humanidade. E a revelação é justamente aquilo que Deus diz de si mesmo ao homem. E o ápice da revelação de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que nós deveríamos saber a respeito do Pai, o Filho nos revelou. E aí, neste Evangelho, Jesus se apresenta como o revelador da sabedoria divina. Também este Evangelho se coloca importante para nós porque nos dá um indício da autocompreensão que Jesus tinha a respeito da sua própria natureza. Ele se conhecia como Filho de Deus. Ele sabia quem ele era o tempo inteiro. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando louva ao Pai por essa sabedoria, por essa revelação, ele já começa com uma saudação tipicamente rabínica. Eu te louvo, ó Pai. E o louva porque se revela não somente aos entendidos, mas aos pequeninos, ou seja, aqueles que não têm uma instrução diante do mundo, também são capazes de acessar os tesouros insondáveis da sabedoria divina. Deus independe da lógica humana ou do conhecimento formal que o mundo possa oferecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, no fim desse Evangelho, reivindica um caminho singular de conhecimento e de amor que ele tem justamente em relação ao Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém ama mais o Pai do que o Filho, ninguém ama mais o Filho do que o Pai. Por falar em sabedoria que Deus revela aos pequeninos, uma vez em missão, em uma cidade satélite aqui de Brasília, nós batemos em um portão, uma residência aparentemente muito simples, e o portão estava entreaberto e logo nós nos assustamos porque um cachorro muito bravo apareceu e colocou a sua cabeça ali entre o portão e o muro. E batemos. Quando finalmente alguém veio atender, percebemos que a pessoa era deficiente. E ela não conseguia ver. Ela era cega. E aí nós ficamos um pouco preocupados. Como que vamos entrar numa casa que tem um cachorro que, se ele se soltar ali, ou se ela não prender direito e ele conseguir ali se desvencilhar da corrente, vai nos morder. Então entramos. De fato era uma casa muito simples, a pessoa muito calma, logo se sentou e eu comecei a inquietar-me interiormente pensando em como poderia ajudar materialmente aquela pessoa. E pensei ali enquanto ela estava contando a sua história e enquanto estávamos ali partilhando um pouco da palavra, eu esperei que ela respirasse um pouco, parasse de falar e eu indaguei esta senhora muito pobre e cega e que vivia sozinha. Teria alguma coisa que nós poderíamos ajudar a senhora? A senhora está precisando de um bujão de gás, de uma cesta básica, de alguma roupa de frio? E para minha surpresa, ela respondeu: Não, meu filho, eu não preciso de mais nada. A presença de vocês aqui era o que eu estava pedindo a Deus. Muito pouco tempo antes de vocês chegarem, eu já rezava para que Deus enviasse quem me partilhasse da palavra, porque eu não consigo mais enxergar. E aquilo tocou profundamente meu coração, porque enquanto eu estava pensando em necessidades materiais, ela simplesmente queria ouvir o Evangelho. Esse é o tipo de sabedoria que Deus revela aos seus pequeninos. Que o Senhor nos dê a graça de reverenciar a simplicidade e, como diria São Francisco de Assis, a dama pobreza. Assim seja. Amém.